E agora vamos falar aqui com a nossa querida psicóloga maravilhosa Adélia Adriana, que vai falar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas. Um bom dia, Adélia Adriana. Bom dia, Elisa Cortez. Bom dia, amados ouvintes. Hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre terapias de vidas passadas, porque essa é uma das técnicas que eu utilizo no meu consultório e muitas vezes alguns clientes chegam com muitas dúvidas referente a esse tipo de terapia, né? Então hoje eu trouxe aqui algumas perguntas que a Elisa vai me relacionar, né? Para que a gente possa ir tirando as dúvidas até dos ouvintes sobre o que significa essa terapia, né? Então, estamos aqui todos curiosos, né? O que é a terapia de vidas passadas, Adélia Adriana? Bem, a terapia de vidas passadas, ela utiliza as memórias inconscientes do passado para solucionar dificuldades presentes na vida da pessoa, né? Então, toda a terapia é buscar esta origem que está afetando o presente das pessoas. E através disso, nós utilizamos as memórias. Então, e o que é a regressão de memória? Então, a regressão de memória, né? Através dela, você vai buscar no passado aflorar esses sentimentos que existem já na sua consciência, mas que eles não são reconhecidos, né? Porque você acaba tendo somente o sentimento, você não tem a causa desse sentimento, a origem desse sentimento. Então, através de uma regressão de memórias, você vai tomar consciência desses sentimentos. E aí, nós usamos mais a hipnose na regressão, né? A hipnose na regressão, ela não é uma hipnose onde que as pessoas falam assim, não, então eu vou ficar hipnotizada e não vou lembrar de mais nada. Não, ela é uma técnica indutiva, onde permite que o paciente, através de um relaxamento profundo, ele passe o seu consciente começa a ficar menos potencializado e o seu subconsciente começa a aflorar. Então, a partir disso, essas memórias passadas começam a se tornar conscientes. Então, muitos têm curiosidade aqui de saber se nós vamos melhorar, se recordar do nosso passado, né? Sim, com certeza, né? As pessoas, a partir do momento que elas entram em contato com a causa, elas conseguem ali entender melhor o que é que está acontecendo, por que aquilo ocorre na vida dela atualmente. E esses sentimentos acabam sendo trabalhados através do terapeuta e fazendo com que ela elabore e arranque mais a raiz desses problemas. Então, nós vamos lembrar de algumas coisas na regressão, né? E essas lembranças da regressão podem ser apenas fantasia? Não. Se o terapeuta fizer um trabalho sério, um trabalho de relaxamento profundo, essa pessoa ela não vai ter essa manifestação de uma fantasia. Ela vai atingir um estado de serenidade tão plena que essas memórias vão vir. Mas existem também as chances de pessoas se atrapalharem e acabam gerando fantasias, né? Isso quando ela não está totalmente relaxada, não existe uma técnica que foi bem utilizada, ela está muito preocupada com algumas coisas e ela não se solta totalmente naquele momento de relaxamento. Mas mesmo com as fantasias, ainda precisa, ela não é totalmente ruim dentro das terapias de vidas passadas, mas não é eficaz como um relaxamento e as lembranças e as memórias dessas situações. E para quem está sofrendo de algum problema de saúde, alguma dor, a terapia de vidas passadas pode ajudar? Com certeza, né? Ela não é o único remédio, mas ela traz muitas vezes as causas de determinadas situações, de determinados males. Ela não dispensa um tratamento médico. Eu tive uma cliente que veio ao meu consultório com um distúrbio da atenção, que é o DDA, né? E ela queria fazer uma terapia para verificar o que é que em outras vidas
tinha ocasionado esse distúrbio. O distúrbio da atenção é uma pessoa que é muito desorganizada, extremamente desorganizada, ela não consegue dar continuidade aos trabalhos, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas isso de uma maneira já onde que acarrete para ela danos, né? Porque ela acaba não efetuando todos os projetos da vida dela. Porque nós, geralmente, somos muito agitados e fazemos várias coisas ao mesmo tempo. O DDA já são pessoas que acabam comprometendo o plano de vida deles devido a essa desorganização. E aí nós fizemos uma regressão, foi muito interessante, porque nessa regressão ela voltou a uma vida anterior, onde ela era uma jovem que tinha muita ansiedade de realizar várias coisas. E parece que ela estava assim, a época, a idade era uma idade mais ou menos medieval, onde que a mulher não tinha direitos a nada, né? E ela era uma pessoa que tinha muitas vontades de fazer coisas que os homens faziam antigamente, e hoje as mulheres também fazem, mas naquela época era impossível, né? E ela sofreu muitos danos com relação a isso, foi muito reprimida, foi presa, foi morta na prisão, e ela morreu aos 25 anos. Ela tinha aquela ansiedade de fazer as coisas. E foi muito interessante que nessa regressão ela percebeu que aquela ansiedade que ela tinha naquela vida anterior de fazer tudo ao mesmo tempo, de buscar, ela conseguiu perceber que ela não precisava mais ter essa ansiedade nesta vida. Por quê? Porque nesta vida o próprio lado social já permitia ela fazer. Então ela não tinha mais essa necessidade, essa desorganização. Ela podia calmamente planejar e conquistar os seus objetivos. Foi muito interessante esse tipo de trabalho na terapia. E a terapia de vidas passadas está ligada a alguma religião? Não, em nenhuma religião, em nenhuma crença religiosa. Essa prática, ela somente é uma técnica e ela não se liga a nenhuma religião. Então, tem várias pessoas também que têm problemas em acreditar, né, nas terapias. É preciso acreditar na terapia de vidas passadas para que ela dê certo também? De modo algum. A terapia de vidas passadas, a pessoa ela não precisa estar ligada a nenhuma religião, a nenhuma classe social, a nenhuma cultura. Por quê? Porque é o nosso inconsciente que está trabalhando. Não existe esse processo de ter fé ou não, né? Se o terapeuta fizer um trabalho de relaxamento profundo, com certeza a pessoa vai acessar aí os registros inconscientes que vão aflorar e ela vai entrar em contato com essas vidas passadas. Então, várias pessoas também comentam, né, que podem estar fazendo uma regressão e não voltar do passado. Existe algum risco, né, de não voltar de uma regressão? Não, simplesmente a pessoa nunca vai para o passado. É o passado que vem até ela, o presente, né? As pessoas têm muito medo disso. Falam assim, nossa, eu tenho medo de que realmente eu faça uma regressão e nessa hipnose eu não consigo voltar. Não é nada disso. As pessoas, quando elas fazem uma regressão, elas estão presentes aqui. Somente é que elas estão num processo de relaxamento, onde existem algumas memórias que estão sendo afloradas e sendo trazidas para o presente de algo do passado. Então, ela nunca volta ao passado. É o passado que vem até ela. Aí fiquem tranquilos quando forem fazer agora uma terapia de vidas passadas, né? Uma regressão. E quais os tipos de problemas que a terapia de vidas passadas pode ajudar, né? Olha, são vários, né? A síndrome do pânico, os medos, compulsão alimentar, nervosismos, também fobias, anorexias, problemas de relacionamentos, transtornos afetivos, o bipolar, a histeria, vários tipos de
enfermidades, de comportamentos que pode contribuir a terapias de vidas passadas para que a pessoa possa elaborar melhor. E a mudança, ela é muito significativa, porque a partir do momento em que você se liberta de um sentimento que estava ali te escravizando e você se ressignifica esse sentimento, a transformação é muito clara, é muito visível. E qual é a eficiência dessa terapia de vidas passadas, né, no paciente, alguém que te procura? Sim, o importante no terapeuta é fazer um bom diagnóstico, né? Então existe todo um processo de anamnese, onde é feito várias questões para ela verificar se existe mesmo a possibilidade dessa pessoa passar pelo processo de terapias de vidas passadas. O tratamento, ele tem que ser sério, o profissional tem que ser sério e bem treinado, porque não é somente a regressão. Então a pessoa chega, entra em contato com uma situação do passado e aí? O que acontece? Ela volta para o momento atual, olha, eu sei que eu morri enforcado na outra vida, e aí? Então, vai entrar a capacitação do profissional, porque tem algumas pessoas que eu conheço que falam, nossa, eu fiz uma regressão e não achei tão legal, porque eu descobri que eu era assim, assado, mas e aí? Sabe? Isso daí não contribuiu nada para mim. Por quê? Porque faltou do profissional a técnica, a ressignificação, porque não é somente encontrar os fatos, mas trabalhar sobre eles, elaborar, ressignificar, trazer novos conceitos para a pessoa, porque a partir do momento em que ela está entrando em contato com conteúdos que eram maléficos da vida dela, ela vai ter que se desapegar disso, vai ter que ressignificar e vai ter que colocar um conteúdo bom naquele lugar, né? E é isso que às vezes os terapeutas acabam não fazendo, eles não fazem todo esse trabalho de ajuste e as pessoas ficam só sabendo que aconteceu isso e aquilo e não resolveu nada na vida dela, né? Então, olha a importância de procurar um profissional qualificado, né, um psicólogo, para que você esteja fazendo uma terapia de vidas passadas realmente, tá? Que possa melhorar, mudar a sua vida. Então, e qualquer um pode ser um paciente de terapia de vidas passadas? Olha, tem alguns, sim, a maioria das pessoas podem, né? Mas tem alguns cuidados especiais com pessoas hipertensas, que têm problemas de pressão alta, pessoas grávidas, cardiopatas, psicóticos também. Aí existe um critério, precisa ser muito bem avaliado. Por quê? Porque essas pessoas, a partir do momento que elas fazem uma regressão, elas podem entrar em conteúdos que realmente possa, por exemplo, uma pessoa que sofre do coração e vai vivenciar uma emoção muito forte de uma outra vida, pode até, às vezes, ela ter um problema naquele momento, né? Então, para casos hipertensos, grávidas, cardiopatas e psicóticos, é feito com muito cuidado. O profissional tem que avaliar muito bem para ver se é conveniente ou não realizar essa terapias de vidas passadas. Às vezes, não sendo, aí você vai poder usar somente a técnica da hipnose para fazer ressignificações e não trazer esse passado aflorado para que a pessoa não passe muitas vezes um desgaste emocional. Perfeito, Adriana. Vamos agradecendo nessas informações maravilhosas. Vocês procurem, então, profissionais qualificados para estar fazendo uma regressão, né, de memória, uma terapia de vidas passadas. Então, e se alguém se interessar, né, vocês podem até entrar lá no meu site, o radiestesiaglobal.com, que tem uma parte de depoimentos, que tem algumas pessoas que já passaram pela regressão de vidas passadas e elas estão dando testemunho ali sobre a experiência delas. Se acaso você se interessar, você pode marcar uma consulta comigo, tá? Eu realizo o atendimento no meu consultório. Meu telefone é 11 2275 90